Você tem desejo de fazer a obra de Deus, de servir ao Senhor? Talvez você sente que falta uma coisa para a realização completa na sua vida. Talvez você já fez muitas coisas boas, teve vontade de fazer algo, de ir em algum lugar, de realizar um sonho, e às vezes você sente que está faltando alguma coisa para eu me sentir útil. Você sabe qual é a razão da sua existência? Por que que você veio nesse mundo? Por que que você está aqui? Por que que esse é o seu endereço? Por que que essa a sua nacionalidade? Por que Deus te colocou nessa geração, neste momento, neste lugar, nesta família, nessa igreja? É porque o Senhor quer te usar dessa forma, nesse lugar. Olha, se teve assim, uma experiência que marcou a minha vida. Eu que sou filho de crente, neto de crente, bisneto de crente, olha que tem mais para trás. Quando eu tive um encontro com Jesus, marcou a minha vida para sempre. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu já era da igreja, eu já estava na igreja, sabia tudo da igreja, mas eu precisava conhecer Jesus, ter uma experiência com Ele, senão eu ia ser uma pessoa religiosa. Mas depois que eu tive um encontro com Jesus, e que eu entreguei minha vida para Jesus, não por causa do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus parentes, mas por Jesus, eu também tive uma segunda experiência, que eu quero convidar você a buscar, entregar a minha vida para Jesus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, entregar a minha vida para a obra do Senhor Jesus. Não adiantava apenas estar recebendo bênçãos, mas o Senhor queria me usar na sua obra, por uma causa. E a pergunta que eu faço aqui nessa noite, de uma maneira muito séria, com muito temor, é como fazer a obra de Deus. E nós vamos aprender na palavra hoje, que é algo muito sério. Eu não posso fazer a obra do meu jeito. Leia comigo 1 Crônicas capítulo 13, do versículo 5 ao 14, acompanhe essa leitura. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus, de Criate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Criate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira de Deus, a ira do Senhor, se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Continue para mim, virando mais uma página, capítulo 15, versículo 14 e 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos de Israel trouxeram a arca de Deus aos ombros,
pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Esse texto nos fala como fazer a obra de Deus e como não fazer. Muitas vezes nós cometemos o erro de fazer as coisas do nosso jeito, de fazer tudo tão perfeitinho, mas do nosso jeito, sendo que a obra de Deus não é feita do jeito do homem, mas do jeito de Deus. Olha o que aconteceu, queridos. A Arca da Aliança era colocada no tabernáculo, depois ela foi colocada no templo. Era o lugar onde estava ali a tábua da lei, que foi escrito os 10 mandamentos, a palavra do Senhor. Era o lugar onde a adoração acontecia, o sacrifício era levado, mas era na Arca da Aliança que se manifestava a glória e a presença de Deus, a sua Shekinah. Só, queridos, que naquele tempo, aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, antes da graça, hoje nós estamos no tempo da misericórdia, da bondade. O Espírito Santo de Deus atua sobre nós. Por quê? Porque eu não sou merecedor de estar aqui, nenhum de nós é digno de fazer a obra de Deus, de fazer nada para Deus. Sabe por que o Senhor nos chama? Sabe por que Deus te convida a fazer a sua obra? Porque Ele te ama. Ele pode fazer sem você, mas Deus quer usar a sua vida. Nós estamos no tempo da graça. Pela misericórdia de Deus, nada disso acontece. Embora Deus seja justo e a sua ira ainda exista, mas prevalece a sua graça e a sua misericórdia. Então, naquele tempo, antes do Espírito Santo ser derramado sobre todos nós, a presença de Deus se manifestava ali no templo, no tabernáculo, na Arca da Aliança, onde o sangue do Cordeiro era levado, onde o sacrifício era oferecido, onde a presença de Deus se manifestava. Só que era algo tão grave, que o próprio sacerdote, quando entrava na Arca da Aliança, para oferecer o sacrifício, ele tinha sinos na sua roupa, porque enquanto ele estava lá orando, as pessoas ficavam escutando, e de repente, se eles escutassem o barulho do sino, mas o sino parasse de tocar, eles pensavam: o sacerdote morreu. E o sacerdote ia com a corda amarrada no pé, porque ninguém podia entrar para tirar ele, porque se ele tivesse em pecado, ele morria diante da Arca da Aliança. Eles puxavam pela corda, porque não poderiam entrar onde estava aquele lugar santo. Essa arca foi roubada. Os filisteus, inimigos do povo de Deus, roubaram a Arca da Aliança. E quando eles roubaram, aconteceu uma praga de câncer no meio deles. Deus castigou eles. A palavra de Deus diz que alguns homens olharam para dentro da Arca da Aliança. Lá em 1 Samuel capítulo 6, 70 homens olharam dentro da arca, e porque eles olharam, eles morreram. Olha a diferença daquele tempo, o tempo de hoje. Era o tempo da lei. E quando os filisteus devolveram a arca, eles não tiveram coragem de botar a mão nela, porque eles tinham medo. Eles roubaram ela e começou a morrer todo mundo. Eles pegaram uma carroça de bois, colocaram ela e devolveram. E ela saiu errante, até chegar a esse lugar, Kiriat Jearim. Ficou na casa de um homem chamado Abinadab, que cuidou da Arca da Aliança por 20 anos. 20 anos ele cuidou da Arca da Aliança. Só que Davi, rei de Israel, ele quis trazer a arca de volta. E ele consultou o povo, lá no capítulo 13, que você leu do versículo 1 a 4, ele chamou o povo, fez uma reunião, e falou: vamos trazer a Arca da Aliança? Quem concorda? Quem é a favor? Quem apoia? Todo mundo apoiou. Esqueceu de perguntar para Deus, se era a hora, e como trazer a arca. Ele esqueceu daquela história toda, que ninguém poderia tocar naquilo de qualquer maneira.
era algo santo, era algo tão poderoso. E então ele reuniu o povo e lembraram assim: quando os filisteus mandaram de volta a arca, eles botaram num carro de boi. Vamos fazer um carro de boi bonito, novo, vamos colocar a arca e vamos levar. E fizeram aquela festa, louvando, cantando, tudo bonito, tudo muito bom, só que não era o que Deus queria que fizesse. O que aconteceu? 2 jovens, filhos de Abinadab, que tomou conta da arca 20 anos, Uzá e Aiô, um ia na frente, outro ia atrás do carro de boi. De repente o boi tropeçou, Uzá botou a mão para segurar, e quando ele tentou segurar a arca de Deus, a arca da aliança, ele morreu naquela hora. Ninguém poderia tocar nela. Davi se entristeceu tanto, que falou: o que eu fiz? Eu fiz tudo errado. Quando ele reconheceu, ele falou: não é assim. E aí mandaram a arca para a casa de Obed-edom, ali ficou 3 meses, e Deus abençoou aquela casa. Depois você leu comigo, que eles foram pesquisar, o que nós fizemos errado, o que fizemos errado, e foram conhecer toda essa história que eu contei para vocês, que ninguém tocava naquilo, não era assim que fazia, e descobriram que a arca deveria ser levada por levitas, homens consagrados ao louvor, à adoração, e eles deveriam levá-la no ombro. Não era carroça, não era carroça igual os inimigos do povo de Deus fizeram, não. Era no ombro que se levava, e em consagração. E então Davi consagrou os sacerdotes, levitas, pegaram a arca no ombro, e em louvor e adoração, levaram para a cidade de Davi, onde foi construído o templo. Essa história me chama a atenção com muito temor. Como fazer a obra de Deus? Se eu não sou digno, se nós não somos merecedores, se o que nós estamos fazendo aqui não é um teatro, queridos. Igreja não é palco, não é show, não é teatro, não é para aparecer, não é brincadeira. Como fazer a obra de Deus? E aqui eu aprendi 3 lições muito importantes. A primeira delas é obediência. Fizeram tudo lindo, carros de bois novos, tudo lindo, música, tudo muito bonito, mas não era o que Deus mandou fazer. Na lei estava escrito que somente os levitas poderiam, em adoração, levar a arca. Eles tinham que se purificar, haviam banhos, rituais, sacrifícios oferecidos, e então ela poderia ser conduzida nos ombros. Eles fizeram tudo muito perfeito, mas não era do jeito que a Bíblia dizia. Então, queridos, a obra de Deus ela é feita em obediência. Eu não posso chegar aqui e falar que eu vou fazer o que me deu vontade, inventar moda, criar muitas coisas. Quantas coisas, existem lugares, até mesmo igrejas, grupos, que estão fazendo o que Deus não mandou fazer. Quantas festas, quantas coisas são feitas, sendo que o que Deus mandou fazer, às vezes é deixado de fazer. A oração, a consagração, a busca ao Senhor. Então a primeira delas é a obediência. A segunda coisa que eu aprendo é que nós temos que fazer o nosso melhor. Como eles tentaram fazer o seu melhor, mas o melhor é como? O melhor não é aparecer. Olha, querido, se tem algo que Deus detesta na igreja, e que cristão não pode ter, é gente que repara a roupa do outro, que olha como que está vestido, que olha como que ele fala, como é que ela cantou, como que tocou, você viu a liturgia, o que que foi feito, como é que foi o ensaio, como que foi ali a música, o que tocou, quem cantou, não sei o que, a apresentação. Meu irmão, igreja não é isso. Isso você vai no cinema, vai no teatro e faz, vai em qualquer lugar, de menos na obra de Deus. Fazer o melhor é o coração.
Olha, eu presenciei um fato numa igreja, que tinha um lindo coral, um coral que viajava, cantava, gravava, um coral famoso, mas aquele coral tinha uma irmãzinha, que não sabia cantar. Ninguém queria ficar perto dela, porque ela era tão desafinada, que a pessoa começava a cantar e tinha que fazer força, porque ela não sabia cantar. E então passou um tempo, coral famoso, aquela irmã estava participando, até que fizeram uma reunião e tiraram ela do coral. Sabe o que aconteceu com aquele coral? Dentro de 3 meses ele acabou. Fizeram um encontro, um momento de oração, pedindo ao Senhor, por que o nosso coral tão famoso, de tantos anos, tão robusto, tão grande, de repente nada mais dá certo? E Deus revelou, porque vocês tiraram dali a coluna que sustentava em oração aquele grupo, que era aquela irmã. E enquanto eles não se consertaram, Deus não restaurou aquela obra. Quantos ministérios, quantos homens eu já vi serem chamados por Deus para fazer a obra de Deus, e fazia tudo muito bonito, mas não fazia o melhor conforme Deus quer. Isso me dá muito temor. Como a gente quer fazer com capricho, e às vezes como Davi, a gente faz a reunião, a gente decide tudo, corremos esse risco, mas não podemos esquecer de obedecer primeiro, e fazer o melhor do nosso coração, conforme o Espírito Santo. O melhor talvez não é eu falar bonito, ou cantar bonito, ou apresentar bonito, mas é aqui dentro de mim, aquilo que você não vê na minha roupa, e você não vê na minha aparência, mas que Deus está vendo. Esse é o melhor que Deus quer da igreja, e o melhor de cada um de nós. Outra coisa que eu aprendo, é buscar a direção do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, falar: Senhor, como o Senhor quer? Quantas vezes nós já programamos, planejamos algo, e às vezes nós fazemos como usar. Preste atenção, a gente quer dar uma mãozinha para Deus. Ah, Senhor, deixa que eu seguro. Sendo que ai da mão do homem, ai da mão do homem, de tocar naquilo que é de Deus. Olha, eu já passei por situações na minha vida, e no meu ministério, em que eu vi que a mão do homem queria tocar, mas o Senhor falou comigo: olha, você que sabe, se você quiser tentar segurar com a sua. Agora, quando Deus segura com as dele, ninguém pode impedir. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Às vezes você quer segurar com as suas mãos uma coisa que você não é capaz. Eu não sou capaz. Quem sou eu? Quem é o homem para fazer algo para Deus? Quem somos nós? Mas Deus, Ele pode, por sua graça e misericórdia, realizar através da sua boca, através dos seus pés, através dos seus lábios, através das suas mãos. Ele pode te usar, mas você saberá que não é você, e sim as mãos do Senhor na sua vida. Você buscar a direção de Deus. Senhor, às vezes Deus para as coisas, às vezes o vento não sopra, e Deus está falando algo até mesmo no silêncio, mas Ele é quem conduz a sua obra. Quero terminar aqui lembrando você, quando eles consultaram a palavra e viram como que fazia, eles foram obedecer, eles foram fazer o melhor para Deus, não do jeito deles, mas do jeito de Deus, e buscaram a direção do Senhor. É agora? É assim que faz? Mas durante 3 meses, a Arca da Aliança ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom, no meio do caminho para Jerusalém. E durante 3 meses Deus abençoou poderosamente a casa de Obed-Edom. Isso me faz questionar: o que tinha em Obed-Edom que não tinha em Uzá, filho de Abinadab? Por que a casa de Obed-Edom foi abençoada e não foi ferida pela ira de Deus?
Porque Obed-edom certamente se colocou diante da graça e misericórdia do Senhor. E enquanto a arca da aliança esteve na sua casa, a sua casa foi um templo de adoração e foi abençoada por Deus. Eu quero terminar aqui falando para você. Deus tem um chamado para a sua vida. Você não existe para fazer número. Você não é um registro de CPF. Você não existe para pagar boleto, para pagar impostos. A razão da existência da sua vida é realizar a obra de Deus nessa terra. Enquanto você não se entregar para a obra de Deus, estou falando para crentes, se você já se entregou para Jesus, falta uma coisa na sua vida: entregue-se para a obra de Deus. Talvez fazer isso melhor é dedicar mais tempo ao Senhor, é priorizar a presença e a casa do Senhor. Nós não somos dignos, é um privilégio para você estar aqui. Então aproveite essa oportunidade e faça a obra de Deus. Eu não sei o que Deus vai te dar nas suas mãos, mas Ele tem um chamado para você. Talvez o ano passado, os últimos anos foram ruins, e olha como foram ruins. Por quê? O que aconteceu nessa pandemia? Muitas igrejas pararam, muitos ministérios pararam, muitas pessoas, não parou nada, não parou de passear, não parou de ir no banco, não parou de ir no mercado, não parou de fazer um monte de coisa, mas parou de ir na igreja. Isso é muito sério, porque a obra de Deus não pode parar, não pode parar. E eu quero falar para você em nome do Senhor Jesus: Deus tem um chamado para a sua vida. Volta para o seu ministério, volta para o seu compromisso, volta para o seu chamado, porque é isso que está faltando, a posição que Deus te colocou, e Ele te abençoará. Feche seus olhos nesse momento. Quem sabe você não está sentindo Deus te usar ainda, mas Ele quer te usar. Quem sabe você já recebeu a unção do Senhor, já foi usado por Deus, e algo parou na sua vida. Olha, o Senhor está te chamando para um recomeço. Assim como Davi descobriu que poderia conseguir levar a arca para Jerusalém, e quando ele trouxe, houve festa, houve alegria, a glória de Deus se derramou naquele lugar. Deus quer trazer a sua Shekinah, a sua glória de volta para a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, embora não somos dignos, mas nós queremos, ó Pai, sentir a Tua presença, a Tua glória, e ser usados pelo Senhor. Pai amado, eu sei que o Senhor tem chamado aqui neste lugar, eu sei que o Senhor Deus tem usado e quer usar o Teu filho e a Tua filha. Muitas vezes, Pai, nós não conseguimos, há fraquezas, há limitações em nós, que nos impedem de fazer a Tua obra, mas Deus, nós queremos, ó Pai, aprender a Te obedecer, aprender a fazer o melhor para o Senhor, a seguir a Tua direção, o Teu cuidado, a fazer o que Deus quer e não o que nós queremos. Conduz, ó Pai, unge, usa, Pai, o Teu filho e a Tua filha neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus.